Hoje eu quero falar sobre estratégia ardilosa. Sabe o que é isso? Mistura com molho de tomate, com requeijão, né? E põe no macarrão. Números, capítulo 25. Números, livro de Números. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Quarto livro da lei. 25. Está escrito assim: durante o tempo em que os israelitas se estabeleciam no vale de Sitim, das acácias, os homens de Israel começaram a se envolver em relações sexualmente imorais com as mulheres moabitas, que os influenciavam a participar de holocaustos e festas em oferecimento a seus deuses. O povo comia e se prostrava diante dos seus ídolos. Dessa maneira, Israel se juntou à adoração a Baal Peor, e o furor do Eterno acendeu-se contra Israel. Então Yahvé chamou Moisés e ordenou-lhe: toma todos os chefes do povo, empala-os à luz do sol diante da minha presença, a fim de que o fogo da ira de Yahvé se afaste de todo o povo de Israel. Moisés instruiu aos juízes de Israel: cada um de vós mande enforcar os homens da sua tribo, que se deixaram perverter e terminaram por adorar o deus Baal Peor. Eis que chegou um homem israelita, trazendo para junto de seus irmãos uma mulher midianita, sob os próprios olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, que se levantavam e choravam à entrada da tenda do encontro. Assim que Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e lá traspassou-o pelo ventre, juntamente com a mulher midianita. Então, imediatamente cessou a praga que flagelava os filhos de Israel. Contudo, os que morreram por causa do castigo da praga foram 24.000. mil pessoas tiveram a vida ceifada. O que isso tem a ver com o tema da nossa reflexão? Estratégia ardilosa. Estamos ainda dentro daquele contexto de obediência à palavra, e que a desobediência é comparada à feitiçaria. A desobediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. Ouvir a palavra, não obedecer, não pôr em prática, é construir a casa sobre a areia. O rei moabita, chamado Balaque, chamou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Por quê? As informações que o rei tinha é que onde o povo chegava, ele dominava tudo.
Porque Deus deu aquela terra para eles. Tirou lá do cativeiro do Egito, falou, vou colocar vocês numa terra boa. Mas aquela terra tinha moradores. A gente, lendo, ouvindo e entendendo isso, dá para compreender o conflito histórico e real, até hoje, no Oriente Médio. Vem daí. Mas quem pôs aquele povo lá? Deus. Então o rei ficou amedrontado, incomodado. Não pode, esse povo vai chegar aqui, vou perder o trono, vou perder tudo. Chamou quem? Balaão. E nós vimos que Balaão era um agoureiro e fazia as coisas por... E o rei ofereceu por ele uma vultosa quantia em ouro e prata. E pediu o que para ele? Você vai amaldiçoar esse povo, para que esse povo não prospere aqui. Quantas vezes Balaão tentou fazer isso? 3 vezes. E quando ele ia amaldiçoar, as palavras que saíam da boca dele eram de bênçãos. Ele abençoava o povo. Até que ele falou, espera aí, eu não posso amaldiçoar a quem Deus abençoou. Eu não posso. Aí ele mudou a estratégia. Aí é que está o X da questão. E é aí que nós devemos dobrar a nossa atenção. As estratégias são necessárias e são boas para a vida, sim, claro, e devemos tê-las, sim, planejar, né? Traçar metas, alvos, planos, ideais, excelente, desde que estejam alinhadas com o propósito de Deus. Essa daqui não estava. Dá para imaginar, o texto bíblico não registra, mas dá para imaginar Balaão chegando no ouvido do rei e dizendo assim para ele, rei, eu descobri uma coisa, não é por falar que a gente vai mudar aqui. Vamos dar um jeito de introduzir esse povo com o seu povo. E esse povo que Deus tirou, que é o povo dele, para que eles desviem o foco da adoração e passem a adorar outros deuses. Não é isso que está escrito aqui? Ó. Durante o tempo em que os israelitas se estabeleciam no vale de Sitim, das Acácias, os homens de Israel começaram a se envolver em relações sexualmente imorais com as mulheres moabitas, que os influenciavam a participar de holocaustos e festas em oferecimento a seus deuses. O povo comia e se prostrava diante dos seus ídolos. Olha que coisa, que estratégia, que trama diabólica, satânica. Vamos desviar o foco da adoração do Deus verdadeiro. E aí você consegue manipular e dominar depois. Estratégia do diabo. Ardilosa. Isso me faz lembrar o fim da vida de Salomão. Lembram? Ele tinha uma esposa, né? Temente a Deus, a esposa dele, não era? Salomão? Lembram? O homem que Deus falou com ele diretamente. Ouvi a tua oração, Salomão, ouvi. E como você não me pediu a morte dos seus inimigos, nem riquezas, nem nada, eu vou te dar, além da sabedoria que você me pediu, vou fazer você o homem mais rico do mundo. E livros estão aí no mercado e registram esse fato. O homem mais rico que já existiu, Salomão. Quem deu a riqueza para ele? Deus.
Mas Deus impôs as condições, traçou os limites. Anda na minha presença, né? Ensina o meu povo. E Salomão fez o quê? Começou a fazer o quê? 700 mulheres e 300 concubinas. Não houve guerra durante o reinado de Salomão. Olha a habilidade e a sabedoria dele. Israel viveu um período de paz. Por quê? Porque ele fazia aliança com as nações ao redor. E de cada um ele pegava uma mulher, de preferência a filha do rei. Ele era rei, uma mulher. As concubinas, aquele harém. E as mulheres todas devotas a Deus, né? Idólatras. Olha a idolatria aqui, ó. E foi inclinando o coração do rei Salomão para os seus deuses. E chegou no fim da vida, ele ficou louco. Mas Deus foi fiel e manteve a palavra até o fim. Só que dividiu o reino. Está aí, Israel e Judá. E Judá. Balaque tentou subornar Balaão, não conseguiu. Balaão encontrou uma estratégia. Não posso amaldiçoar a quem Deus abençoou. Não posso fazer isso. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 14, Apocalipse capítulo 2, no versículo 14. Jesus, a uma das igrejas, ele manda esta mensagem. A igreja em Pérgamo. Ele diz: tenho contudo contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e se a entregarem à prática da prostituição. O fato não passou despercebido. Jesus não tinha, durante o período de Balaão, sido encarnado. Mas ele já existia desde a fundação do mundo, o Deus Filho, que se encarnou. E está advertindo a igreja: cuidado com as ciladas, cuidado com os ardis, com as artimanhas, com o laço do passarinheiro, com as propostas do mundo, com as estratégias ardilosas. Cuidado. A derrocada do povo de Israel ali foi porque se desviou do foco, perdeu o foco. O verdadeiro adorador, o destinatário da verdadeira adoração. E passou a adorar outros deuses. As relações sexuais ilícitas. Não foi assim que Deus fez. Não foi assim. Aliás, dentro do modelo de família, e nós vamos ver à noite, se Deus permitir, há um texto bíblico, Romanos capítulo 1 da carta aos Romanos, estabelece o modelo, a começar do casamento instituído por Deus, o modelo. Ali está o modelo de uma família saudável, não o modelo de uma família doente. Aliás, a Bíblia mostra, né, que no capítulo 1 do profeta Isaías, que da planta dos pés até a cabeça, na humanidade, na raça humana, não há nada são, não há coisa sã.
é uma raça de gente doente. E a cura, primeiro, ela passa pelo Espírito. Cura espiritual. Nova vida. Mas ela não pode deixar de abranger a parte física, corpo e a alma, os sentimentos, as emoções. Devem ser tratados e curados. Infelizmente, ainda bem que a gente começou. Vamos começar, tem que começar. Tudo precisa de um início, né? Quem sabe daqui a uns 20, 30 anos, as pessoas acordem. Estou dizendo no meio cristão, acordem. E tem muita gente sendo despertada, não é? Muita gente sendo despertada no meio cristão para essas questões. E às vezes a gente ouve alguns detratores, zombadores. Mas eu já sou uma nova criatura. Pois é, e o resto? Se é no espírito e na alma e no corpo, como é que você está? Então precisa ser tratado, curado. E a Bíblia trata disso, mostra isso. A base é bíblica e nem poderia ser diferente. Se não tivesse aquele texto de 1 Tessalonicenses 5, 23, eu ficaria quieto. Mas está escrito ali. O mesmo Deus da paz, Ele nos santifique em tudo. Não é só no espírito, é no corpo e na alma também. No corpo e na alma. Porque se não houver uma vida saudável, espiritual, mental, física, não pode haver alegria, paz, não pode haver harmonia. Alguma coisa está falhando, está sendo deficiente, deficitário. E a palavra de Deus tem esse objetivo, este propósito. E Jesus escreveu, mandou João escrever, né? Ele não escreveu, mandou João escrever as cartas às 7 igrejas, e nessa daqui a igreja em Pérgamo. Olha, prestem atenção, eu estou atento para que vocês não incorram. Por quê? Porque no meio de vocês existem alguns aí, ó, seguindo a doutrina de Balaão. Estão dentro da igreja. Coisa triste, né? Coisa terrível. Estão dentro da igreja. Com a Bíblia aberta, falando, dizendo que é nova criatura, e seguindo a doutrina de Balaão. É lamentável. É lamentável. Jesus diz que é melhor, nessa situação, a pessoa pegar uma pedra, amarrar no pescoço e se atirar no mar, do que gerar escândalos no meio da igreja. As consequências aqui. As consequências. Escândalos. Se fosse uma igreja saudável, um corpo saudável, não teria ocorrido e não ocorreria isso. Mas isso sempre fez parte da história da igreja, exatamente por conta destes que não têm a visão correta, não têm a alma, não têm os sentimentos curados. Eu já sou uma nova criatura. E não vai cuidar do resto? Ó, foge. O processo terapêutico é fantástico, porque a gente descobre, a gente vê isso nas pessoas, sabe? Elas tentam passar uma borracha, esconder, camuflar o passado, mas não faça isso. Porque todos nascemos com os registros e os fatos que são registrados ao longo da vida, no dia a dia. E é por isso que o novo nascimento é isso. Eu vim aqui fazer a minha confissão, Senhor. Eu creio, eu entendo, eu não sabia, mas a sua palavra me revelou que eu nasci morto espiritualmente. E o Senhor me deu vida em Cristo. Agora estou fazendo uma análise, um reprocessamento e vendo na minha vida os fatos que marcaram a minha vida, as minhas emoções, bloquearam, deixaram marcas profundas. E isso me impede de ser uma pessoa feliz, alegre, de caminhar e viver bem. Mas eu quero me livrar disso também. É confissão que você faz para você e para Deus, é reconhecimento e descongelamento, senão você fica congelado ali, não avança. É preciso curar as feridas do passado, tratar da criança interior. É preciso. É um processo, não é um ato. Um ato é o novo nascimento, o resto é um processo. O mesmo Deus da paz vos santifica, é santificação. Todo dia.
em todas as áreas da vida, todo dia. Até que dia? Até o dia que você respirar. Todos os dias. Então Balaão adotou uma estratégia. Rei Balaque, ó, não posso amaldiçoar esse povo, porque Deus abençoou. Mas tem um detalhe. Esse povo tem uma queda, uma tendência para cair, para se desviar. Vamos trazer as mulheres aí, introduzir esse povo, esses homens. Aí você vai ver o resultado. E o resultado foi esse. Eu vejo isso aqui, e tem muita gente, eu já me deparei com várias pessoas ao longo dessa caminhada, que lê um texto como esse e outros tantos aqui na Bíblia. Ah, mas que Deus é esse que manda matar? Que mata? Já ouviram isso? Já. Que Deus é esse? Pois é, esse é o Deus que você já nasceu morto para ele, que se você não acreditar no que está escrito na palavra dele, na obra que Cristo fez por você, você vai continuar morto e vai morto para o inferno, eternamente morto. É esse Deus que exige obediência à sua palavra, exige fidelidade à palavra dele. É muita ingratidão, né? Saber que alguém pagou o preço da minha liberdade, que eu não tinha, para me dar vida que eu não possuía, e eu me misturar com o mundo, andar de braços dados com o mundo, fazendo a vontade do mundo e virando as costas para aquele que pagou o meu resgate. Mas é isso que a humanidade faz com Deus. 24 mil pessoas morreram naquele dia. Vamos caminhar aqui um pouquinho mais. O livro de Números termina a história de Balaão e Balaque, com este relato impressionante. E esta nação, o que aconteceu a esta nação que havia servido ao Senhor? A Bíblia mostra que Balaão ensinou a Balaque como colocar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel para comer coisas sacrificadas aos ídolos e para cometer imoralidade sexual. Vamos para o capítulo 31, aqui de Números 31, a partir do versículo 13. 31, versículo 13. Moisés, Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da comunidade saíram do acampamento ao encontro deles. Então Moisés indignou-se contra os comandantes das forças, chefes de milhares e chefes de centenas, que voltavam dessa missão de guerra, e questionou-os: por que deixastes com vida todas estas mulheres? Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e induziram os filhos de Israel a se perverterem contra Deus, o Eterno, no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a congregação do Senhor. Agora, portanto, matai todas as crianças do sexo masculino. Matai igualmente todas as mulheres que tiveram relações sexuais. Não conserveis com vida, senão as meninas e as moças virgens, elas vos pertencem. Olha o resultado. Muita gente não gosta de ler essas coisas. Isso não é agradável, não é palatável, mas é a realidade. Não fuja da realidade. A gente não pode fugir. Pode botar uma peneira na frente do sol,
querer tapar o sol com a peneira. Não, isso não tem problema. Tem problema sim. Não, isso não tem consequência. Tem consequência sim. Não, imagina o que é isso. Deus é amor. É lógico que Ele é amor, mas Ele é justiça. E Ele cumpre o que está escrito na palavra dEle. Causa realmente uma certa preocupação quando a gente lê, ouve, vê o que Jesus disse no capítulo 24 de Mateus: vai passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas Deus é bonzinho. Lógico que Ele é bom, bondoso, amoroso, grandioso, Pai daqueles que estão em Cristo pelo novo nascimento, mas cumpre a sua palavra. A desobediência de Israel fez com que uma nação que não podia ser amaldiçoada se colocasse debaixo de uma praga gravíssima. Quem mandou a praga? Lá na primeira carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz que aquele que não quer acolher a verdade, Deus manda para ele o quê? A operação do erro. Deus manda a operação do erro. Você não quer a verdade? A desobediência radical abriu a porta para uma praga radical. A rebelião foi tão patente que um homem israelita ostentou abertamente o seu pecado com uma mulher midianita diante dos olhos de Moisés e de toda a congregação de Israel. A porta aberta, a brecha e a desobediência fizeram com que o inimigo entrasse e a maldição se espalhasse. Isto é prova de que rebelião é feitiçaria. Nós vamos finalizar com um texto aqui na carta aos Gálatas, no capítulo 3, onde o apóstolo Paulo chama-nos a atenção para estes riscos, estas estratégias, estas artimanhas e estas sutilezas do inimigo. Ainda hoje, Gálatas, no capítulo 3, versículo 1, ele diz: ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Vamos comparar aqui a obra de Jesus na cruz do Calvário, atraindo os pecadores no corpo dele, para dar vida espiritual, vida eterna. A obra que Deus realizou na vida do povo hebreu, tirando o povo do cativeiro, da escravidão, para dar liberdade. O povo saiu. Primeiro, logo de cara, construíram um bezerro de ouro. Estavam lá adorando o bezerro. Pois Juízes, o livro de Juízes, capítulo 2, registra que a geração seguinte a Josué nem se lembrava mais quem era Deus. Nem o que ele havia feito a Israel. Não lembrava mais. Agora está o povo ali adorando os deuses feitos pelas mãos do povo pagão. E agora, na nova aliança, o apóstolo Paulo, perplexo aqui diante dos Gálatas. Quem foi? No versículo 2, quero tão somente que me respondais. Foi por intermédio da prática da lei que recebestes o Espírito Santo, ou pela fé naquilo que ouvistes? Estais tão enlouquecidos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito de Deus,
estar desejando agora vos aperfeiçoar por meio do mero esforço humano? E na versão Almeida diz: quem vos enfeitiçou? Estão enfeitiçados, não percebem, não dá para ver a diferença. Aí ele diz no versículo 4: é possível que vos tenha sido inútil sofrer tudo o que sofrestes, se é que isso foi por nada. Então nós precisamos estar atentos às sutilezas do inimigo, para não sermos enfeitiçados por suas armadilhas, não sermos levados a embarcar na canoa do mundo. Está aí. Já pensou? Poderíamos estar aqui como muitos estão dentro das igrejas hoje, prestando um culto às mães. Mas a Bíblia, Jesus diz que o culto deve ser prestado a Deus. Não há mérito. Aliás, são tantas as mulheres que tentam engravidar e não conseguem, não é? Não há mérito na pessoa. É o poder de Deus. Porque a vida, Ele é o autor da vida. Ele é o dono da vida. A vida está nele. Está nele. Não havia vida na terra, mas Ele fez gerar a vida. Onde havia abismo, onde não havia nada, Ele fez tudo. Então o culto, a adoração deve ser a Ele, e não a pessoa. E uma loucura, né? Comercial. Gente, graças a Deus, que há mais de 40 anos Deus abriu os meus olhos. É compra, é sacola, é presente, é presente. Ai, para, não. Por isso que eu tenho uma certa aversão. Tem. Não precisa me dar presente, não. Aliás, eu li um livro uma vez que o título do livro é esse: O Presente Precioso. Aí você vai ler o livro imaginando que tipo de presente, né, deve ser o presente precioso. E o livro diz exatamente isso: o presente precioso. O presente, o dia, hoje. Não é o passado nem o futuro. O presente precioso para a gente viver o dia a dia. Quer dizer, o presente é hoje. Este é o dia que o Senhor fez. Ontem já passou. Amanhã eu não sei se estarei aqui. Então é esse, é o presente. Mas aí as datas comemorativas induzem as pessoas. Não se comprar presente. Hoje é o dia do filho, hoje é o dia do namorado, hoje é o dia da mãe, hoje é o dia do pai, hoje é o dia de não sei de quê, hoje é dia de Natal, hoje é o dia... misericórdia, quem aguenta isso? Eu não aguento. Eu não tenho estrutura para isso. É o dia da criança, tem que estar presente. O dia do idoso, falta calendário para tanto dia. Não, esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Amém? Amém. E amém.